O novo presidente da Argentina salvou seu país do colapso econômico após apenas um ano de seu mandato. Ao entrar em 2025, é provável que haja um crescimento econômico superior a 4%. Espera-se que a inflação caia quase 100 pontos percentuais e haverá o primeiro superávit fiscal do governo em décadas. Esta é a primeira vez em, quase 100 anos que a Argentina retorna ao normal. A economia da Argentina tem sido um desastre, pois passou de uma das nações mais ricas do mundo no início do século XX para uma medíocre, na melhor das hipóteses. Isso se deve principalmente à péssima política governamental, que Milei busca reverter atualmente. Ao reduzir a impressão de dinheiro, impostos e regulamentações, a economia da Argentina pode finalmente prosperar. Apesar de inicialmente doloroso, os benefícios já estão surgindo. Neste vídeo, vamos mergulhar no que Milei fez para melhorar seu país e o que o mundo pode aprender com isso. Clique no botão de curtir abaixo para apoiar nosso trabalho. Agora, vamos ao vídeo. A política de Milei se destaca devido às ações de seus antecessores. Pode-se argumentar que as políticas de Milei não são tão brilhantes, mas que os líderes anteriores da Argentina fizeram um trabalho tão ruim que o novo presidente apenas precisou reverter suas decisões. Vamos então analisar a história da Argentina e tentar entender o que deu errado. A Argentina é um país relativamente jovem, com independência da Espanha em 1816 e Constituição em 1853. Esta Constituição, inspirada nos Estados Unidos da América, estabeleceu a Argentina como uma democracia representativa. No início, a Argentina era o lugar ideal. O produto interno bruto per capita da Argentina superou o de muitas nações europeias de 1890 a 1910 e até mesmo ultrapassou os Estados Unidos da América em alguns anos. Isso se deveu principalmente às exportações de carne e trigo da Argentina, graças à fértil região das Pampas no Nordeste. A Argentina era um dos principais destinos de investimento estrangeiro, atraindo pessoas de todo o mundo interessadas em seu rápido crescimento econômico. A Argentina atraiu milhões de imigrantes europeus, principalmente da Espanha e Itália, muitos escolhendo o país em vez dos Estados Unidos da América. A população aumentou de 500 mil na sua fundação para cerca de 1.900. Durante essas décadas de rápido crescimento, o país expandiu suas fronteiras geográficas para o oeste e o sul. Porém, no século XX, tudo desandou. Havia uma crescente tensão social entre os ricos proprietários de terras e os trabalhadores pobres. Em Buenos Aires, que crescia rapidamente, as pessoas não tinham empregos suficientes devido à falta de indústria na Argentina. A gota d'água foi a depressão global após a queda da Wall Street em 1929. O produto interno bruto da Argentina caiu 1/4 e as exportações totais caíram de 1.537 bilhões de dólares americanos para 561 milhões. Foi o momento perfeito para o crescente movimento populista assumir o controle. Mas logo depois, os militares tomaram o poder com um golpe em 1930. Eles queriam prevenir o governo populista e proteger as elites. Foi o início da infame década, e o crescimento econômico da Argentina parou. A corrupção governamental e as políticas pró-latifundiários encerraram o rápido crescimento de décadas anteriores. Depois da infame década, as coisas não melhoraram muito. Em 1943, outro grupo de líderes militares tomou o poder do país em um golpe de Estado. O general Juan Perón foi o mais popular do grupo, tornando-se presidente em 1946. A população urbana gostava dele, apesar de sua política econômica terrível. Ele aprovou leis anti-comércio no pior momento histórico possível. Perón queria estimular a indústria nacional, mas como resultado, a Argentina perdeu o boom do comércio global após a Segunda Guerra. As indústrias argentinas não acompanharam o mundo, pois o país não precisava inovar e competir internacionalmente. O presidente também utilizou grandes gastos públicos para financiar programas sociais e redistribuir riqueza. Ele também decidiu que o governo precisaria limitar os preços de mercado. Essas políticas o popularizaram a curto prazo, mas logo surgiram desvantagens. Entre 1948 e 1950, o peso desvalorizou cerca de 70% e a inflação atingiu o pico de 50%. Isso foi principalmente causado pela impressão de dinheiro de Perón, uma estratégia conhecida como financiamento inflacionário. Em 1955, Perón perdeu seu poder devido a um golpe militar.
O partido de Perón foi proibido pelos generais e ele foi exilado. A década seguinte trouxe caos total ao país, com diferentes grupos políticos disputando o poder. Facções do exército do país começaram a lutar entre si em 1962, levando a outro golpe. Em 1966, o general Juan Carlos Ungana assumiu o controle com um golpe de Estado chamado de Revolução Argentina. Ele estabeleceu um regime autoritário que governou o país por 7 anos. A instabilidade política tornou a Argentina um péssimo lugar para investir ou ter relações econômicas. O regime autoritário fracassou, levando a população a se revoltar contra ele. Radicais de esquerda estabeleceram grupos de guerrilha urbana. Isso obrigou o governo militar a suspender a proibição sobre Perón e convocar novas eleições. Em 1973, Perón retornou do exílio e iniciou seu terceiro mandato presidencial. O país já estava muito longe de ter estabilidade. Até dentro da base de apoio de Perón, facções lutavam entre si. Perón tentou reorganizar o país, mas morreu em 1974. Sua esposa, Isabel Perón, assumiu o poder. Foi quando a economia começou a entrar em colapso. A crise global do petróleo do ano anterior já foi um grande choque, e o governo decidiu combatê-la com a impressão de dinheiro. Essa foi uma decisão terrível, pois levou à hiperinflação. No início de 1976, a taxa anual de inflação alcançou incríveis 600%. Para os líderes militares, isso motivou novamente um golpe militar. O seguinte governo militar, chamado de Processo de Reorganização Nacional, tornou-se uma das ditaduras mais infames na história do país. As forças do Estado e milícias fascistas caçaram até 30 mil esquerdistas contrários ao regime, no evento conhecido como Guerra Suja. Essa figura é contestada, e também havia muitos grupos terroristas de esquerda atacando as forças do governo. Porém, com a persistente crise econômica na Argentina, o regime perdia apoio. A dívida externa alcançou 45 bilhões de dólares. Os salários reais perderam 36% do poder de compra. E o desemprego atingiu 18%, o maior nível desde a Grande Depressão. Após uma guerra fracassada com a Grã-Bretanha sobre as Ilhas Malvinas, o exército perdeu apoio político e foi forçado a restaurar a democracia em 1983. O retorno à democracia parecia ótimo no papel, mas os próximos 40 anos trariam um colapso econômico absoluto. Agora, não podemos realmente culpar o primeiro presidente democrático, Raúl Alfonsín. Muitas estatais herdadas de governos anteriores operavam com grandes déficits. Ele poderia deixá-las falir, causando desemprego massivo e colapso econômico, ou apoiá-las com financiamento governamental. Ele escolheu a última opção, mas havia um preço a pagar. A inflação chegou a centenas de porcentagens. Enquanto isso, as taxas de câmbio desabaram, pois a Argentina não conseguia competir internacionalmente. O presidente Alfonsín substituiu a moeda 2 vezes para desvalorizá-la, mas não teve sucesso. As despesas anuais com juros de 5 bilhões de dólares eram impagáveis para o presidente Alfonsín. Quando ele perdeu sua linha de crédito do Fundo Monetário Internacional em 1988, as coisas pioraram ainda mais. A inflação chegou a 5.000% em 1989, causando escassez de alimentos. Então, grandes tumultos começaram com saques a supermercados em busca de alimentos. Após este desastre, Carlos Menem foi eleito presidente em 1989. Ele privatizou quase todas as empresas públicas, exceto por alguns bancos. A Argentina também reabriu finalmente ao comércio internacional, mas era tarde demais. Os preços de 1975 a 1991 aumentaram 20 bilhões de vezes devido à hiperinflação, e os salários ajustados para o poder de compra caíram drasticamente. Nos anos 90, a indústria argentina estava no mesmo patamar de 1940. Muitas empresas argentinas não conseguiram competir no exterior. E o país teve um déficit comercial de 22 bilhões de dólares entre 1992 e 1999. O presidente Menem piorou ainda mais a situação quando fixou o peso ao dólar por lei. A ideia era que isso estabilizaria o peso e reduziria a inflação, mas logo depois levou à sobrevalorização da moeda. Em suma, o peso estava supervalorizado em relação ao seu valor em um mercado livre. A queda nos preços das empresas resultou em redução salarial, maior desemprego e recessão.
Para resgatar a economia, Menem aumentou as dívidas da Argentina a fim de proporcionar alívio. Mas o preço seria pago pela próxima administração. Em 1999, Fernando de la Rúa foi eleito presidente. O dólar estava em alta na época, tornando o peso ainda mais supervalorizado e agravando a recessão. Contudo, o maior desafio para o governo de la Rúa foi a imensa dívida externa argentina, que superava 50% do produto interno bruto. A taxa de juros sobre a nova dívida na Argentina subiu 16% devido à falta de confiança, o que não é um problema para a maioria dos países. De la Rúa foi forçado a buscar empréstimos mais baratos no Fundo Monetário Internacional, mas, para obtê-los, precisou reduzir os gastos do governo. Como resultado, o desemprego subiu para 20%. Com a perda de confiança no governo, o público retirou grandes quantidades de dólares americanos de suas contas bancárias. Em novembro de 2001, isso causou uma corrida bancária. Os bancos estavam prestes a ficar sem dólares, então todos queriam converter suas economias primeiro para evitar o colapso. O presidente de la Rúa limitou os saques a 250 pesos por semana, mas a população não gostou. No final de 2001, enormes tumultos eclodiram em Buenos Aires e outras cidades. De la Rúa declarou estado de sítio, mas os tumultos só pararam com sua renúncia. Para piorar, a Argentina deu calote em 132 bilhões de dólares da dívida pública. Este foi o maior calote governamental da história mundial e marcou o início da Grande Depressão da Argentina. Isso também gerou instabilidade política, com o país tendo 5 presidentes em apenas 2 semanas. Em 2002, o novo presidente, Eduardo Duhalde, enfim abandonou a conversibilidade peso-dólar. Isso tornaria a economia muito mais estável a longo prazo. Mas os efeitos imediatos foram muito menos empolgantes. Os argentinos perderam 65% do valor de suas economias devido a uma enorme queda no peso. Além disso, a queda do peso causou uma inflação massiva, pois as importações se tornaram mais caras. A inflação acumulada durante a Grande Depressão da Argentina foi de cerca de 80%. Combinado com uma perda de economias, isso resultou em um enorme declínio no padrão de vida. No fim da depressão, em 2002, o desemprego era de 21% e 57,5% da população estava abaixo da linha da pobreza. 300 mil pessoas deixaram a Argentina em busca de um futuro melhor em outro país. As coisas melhoraram quando Néstor Kirchner assumiu em 2003. Durante seu governo, o produto interno bruto argentino cresceu 8% ao ano e 11 milhões de pessoas saíram da pobreza. Porém, isso era insustentável. Kirchner cometeu os mesmos erros que seus antecessores. Com sua ideologia populista de esquerda chamada kirchnerismo, inspirada pelo anterior líder argentino Perón, este presidente defendeu o controle centralizado sobre a economia. Ele nacionalizou empresas, controlou preços e implementou altos impostos de importação e exportação. Isso freou o crescimento econômico, a inovação e elevou a inflação acima de 20% devido à impressão de dinheiro pelo governo. Quando Cristina Fernandes, esposa de Kirchner, assumiu a presidência em 2007, a inflação piorou devido à impressão de dinheiro e à dívida governamental. O governo mentiu sobre os números oficiais da inflação, que poderiam ter chegado a 39,9% em 2014. Posteriormente, o custo das finanças públicas precárias se evidenciou e a Argentina entrou em default novamente em 2014. Paralelamente, o governo limitou o acesso público ao dólar americano. Neste ambiente deteriorado, o político de centro-direita, Maurício Macri, assumiu a presidência de 2016 a 2019. Ele levantou as restrições de câmbio do dólar, levando a uma desvalorização do peso de 30%. Ele não conseguiu parar a impressão de dinheiro, pois a inflação ultrapassou 40% em 2016. Quando o político de esquerda Alberto Fernandes assumiu em 2019, a situação piorou ainda mais. A inflação anual passou de 50% em 2019 e de 100% em 2023. Os bloqueios na coronavírus impactaram terrivelmente a economia da Argentina, com o produto interno bruto encolhendo 9,9% em 2020.
Em 2020, a Argentina distribuiu cheques de estímulo que resultaram em inflação e aumento da dívida pública, assim como outros países. Essa dívida atingiu 102,8% do produto interno bruto até o final de 2020, e o governo logo entrou em default pela terceira vez em 20 anos. Os problemas com inflação e dívida governamental atingiram o público, com um chocante 40,1% dos argentinos vivendo abaixo da linha da pobreza até 2023. Então, com todo esse contexto histórico em mente, não é difícil entender por que os argentinos gostariam de um líder radical e um novo caminho a seguir. O último século foi extremamente deprimente para o país. O país caiu de 80% do produto interno bruto per capita da América em 1910 para apenas 30% agora. Olhando para o último século, uma coisa fica clara. O país sofria com uma política governamental falha. Os líderes militares, obcecados em manter o poder, negligenciavam a economia. Mais generais governaram a Argentina no século XX do que civis, e suas tomadas de poder inconstitucionais levaram a uma enorme instabilidade política. Isso, obviamente, tornou o país um lugar ruim para investir ou fazer negócios, porque faltava lei e ordem. Esses políticos não eram melhores, no entanto. Muitos dos líderes populistas, começando com Perón, queriam planejamento econômico centralizado e intervieram nos mercados. Eles subsidiaram coisas como comida e energia, limitaram os preços de mercado e executaram programas sociais custosos. Tudo isso foi financiado pela emissão de dívida governamental via Banco Central. Uma figura chocante é que, nos últimos 123 anos, a Argentina teve um déficit fiscal em 113 deles. Cada novo líder prometeu solucionar os problemas econômicos causados pelo anterior, mas usaram ferramentas de curto prazo, como impressão de dinheiro e endividamento público. Isso resultou em períodos de hiperinflação e 9 calotes governamentais no total. Como mostrado no gráfico de crescimento do produto interno bruto, isso gerou grandes altas e baixas na economia argentina. A cada 2 a 4 anos, aproximadamente, o país passava de um crescimento de quase 2 dígitos para recessões profundas. Esses ciclos extremos prejudicaram os negócios e a economia da Argentina. Enquanto isso, a Argentina simplesmente não acompanhou o resto do mundo em termos de inovação e produtividade. Soja, trigo, milho e carne ainda são a maior parte das exportações agrícolas do país. Hoje, apenas 30% do produto interno bruto da Argentina vem do comércio internacional, comparado à média global de mais de 50%. Isso prova que o país falhou em subir na cadeia de valor. Em geral, quanto maior a intervenção do governo, menor o crescimento econômico, a inovação e a produtividade. Excesso de regulamentação, burocracia e a alocação de recursos do governo prejudicam a eficiência econômica. Ninguém entende esses problemas melhor do que Javier Milei. Ele escreveu cerca de uma dúzia de livros sobre a economia fracassada da Argentina. Ele realizou diversas entrevistas e aparições na televisão e, por fim, se candidatou à presidência em 2023 para solucionar precisamente esse problema. Ele precisou enfrentar políticos tradicionais de esquerda, mas, surpreendentemente, Antes de mergulharmos em seu mandato presidencial, vamos primeiro tentar entender as origens de Milei. Javier Milei nasceu em 1970 em Buenos Aires, quando a Argentina já estava em profundo declínio. Milei teve uma infância difícil, sendo intimidado na escola. Seus colegas de classe o chamavam de louco ou El Loco por suas explosões agressivas. Ele ainda é conhecido por ser muito apaixonado e às vezes irritado. Milei alegou posteriormente que sofreu maus tratos dos pais na infância, o que o levou a cortar laços com eles por um período. Ele veio de uma família de classe média, com pai motorista de ônibus e mãe dona de casa. Mais tarde, eles conseguiram empregos melhores, o que permitiu que enviassem Milei para uma escola católica particular. Surpreendentemente, ele se tornou o vocalista da banda de rock local Everest. Esse talvez fosse um sinal precoce de sua rebeldia e atitudes anti-establishment. Mas, nesse período, nos anos 80, Milei focava cada vez mais no caos econômico na Argentina. Ele notou a hiperinflação massiva e a queda rápida das taxas de câmbio do peso. Para entender o motivo, iniciou uma carreira em economia em 1989. Ele era muito bom nisso. Milei obteve um diploma em economia, 2 mestrados e começou a lecionar em universidades.
Sua especialidade era em crescimento econômico, algo que faltava na Argentina. Mais tarde, ele assumiria cargos em vários bancos e instituições financeiras, como especialista e consultor. No entanto, durante esse período, ele continuou se autoeducando, lendo inúmeros livros sobre teoria econômica, até se deparar com a Escola Austríaca de Economia. Isso moldou sua vida, pois ele baseou grande parte de seu pensamento político e econômico nesta escola de pensamento. É um grupo de economistas fundado no final do século XIX, e eles eram, e ainda são, muito contrários. Eles defendiam a mínima interferência governamental, mercados livres e a abolição do Banco Central. Milais ficou muito impressionado com essa teoria econômica e disse que tudo que ensinei sobre estrutura de mercado nos últimos 20 anos, em cursos de microeconomia, está errado. Essa crença também levou Milais a se tornar um anarcocapitalista ou libertário radical, alguém que idealmente busca abolir o governo e ter uma sociedade baseada em liberdades e direitos individuais. No entanto, ele não retornaria de imediato à política. O real ponto de virada na carreira de Milei foi sua presença crescente na televisão nacional. Ele foi um dos críticos mais vocais da ala esquerda por anos, começando nos anos 2010. Em 2018, ele foi o economista mais transmitido na televisão argentina, com impressionantes 235 entrevistas. Sua popularidade se devia à falta de filtro, já que ele costumava insultar rivais sem nuances. Ele chamou o Estado de câncer e disse que o Estado é o inimigo. Ele também afirmou que a inflação era um roubo contra o povo em um período de inflação desenfreada. Na televisão, ele chamou os burocratas do governo de ratos e parasitas e disse que os políticos socialistas eram ignorantes ou maléficos. Milei não apenas culpou a esquerda pelos problemas da Argentina, mas também propôs uma solução: a adoção radical do livre mercado. Milei, além de aparecer frequentemente na televisão, escreveu livros sobre o caminho libertário e o fim da inflação, expressando suas visões políticas e econômicas. Inicialmente, ele não era muito popular, e seu movimento foi considerado marginal, mas sua popularidade aumentou durante o governo de Alberto Fernandes. Em 2019, houve uma onda inflacionária massiva, piorando após a coronavírus, com os preços aumentando 250% em 2023. Em meio à turbulência, Milei fez a transição para a interpolítica. Em 2021, ele concorreu nas eleições legislativas em Buenos Aires, na Argentina. Com o seu partido La Libertad Avanza, ou Liberdade Avança, ele garantiu 17% dos votos. Milei garantiu uma cadeira na Câmara dos Deputados, similar à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, com apoio principalmente de eleitores jovens do sexo masculino, das classes baixa e média. Com esse sucesso inicial, Milei se inscreveu para a eleição presidencial de 2023. Seu apoio inicial era pequeno, como um forasteiro sem base estabelecida. Mas com a piora da economia, os partidos tradicionais perdiam apoio, dando a Milei 20% dos eleitores nas pesquisas. No tenso segundo turno, Milei convenceu mais 10% do eleitorado à custa do partido de centro-direita. No primeiro turno da eleição de 2023, em outubro, Milei ficou em segundo lugar, apenas atrás do partido de esquerda de Sérgio Massa. Porém, a diferença era mínima, e os eleitores precisavam votar novamente para escolher entre Milei e Massa. No início, Massa parecia prestes a vencer, com uma leve vantagem. Mas Milei fez o impossível, e em novembro de 2023, ele venceu com uma sólida margem de 10 pontos percentuais, com 56% dos votos. Ele fez isso atraindo os eleitores mais jovens e criticando o establishment na Argentina com sua ideologia de esquerda. Ele também recebeu apoio de outros partidos, o que foi crucial. Porém, mais importante, Milei apresentou um plano para resgatar a Argentina da crise atual. Suas propostas políticas se limitam a 2 pontos: menos governo e mais liberdade. Embora ele não seja o primeiro libertário na política argentina, ele é de longe o mais radical. Ele afirmou que o Estado é o maior inimigo da sociedade e uma organização criminosa que sobrevive de roubo. Em um mundo ideal, o governo deveria ser um chamado Estado guarda noturno. Suas funções deveriam ser proteger direitos individuais, defender a nação, combater o crime e manter relações exteriores.
Todas as outras funções governamentais, como educação, saúde ou assistência social, deveriam ser privatizadas ou abolidas de acordo com essa ideologia. Isso faz parte da política de cortar todos os ramos não vitais do governo, como uma motosserra. Millet promoveu isso trazendo uma motosserra para seus comícios, o que parecia bastante louco. Reduzir o tamanho do governo permitiria à Argentina diminuir seus gastos. O antecessor de Millet gastava cerca de 40% do produto interno bruto anual através do governo, grande parte destinada a programas sociais e subsídios, como para a energia. Ao cortar esses elementos, Millet queria reduzi-los para 25%. Porém, essa abordagem é uma faca de dois gumes. Por um lado, permite à Argentina reduzir impostos e eliminar a causa da inflação, levando ao crescimento econômico e prosperidade. Ademais, a maioria acredita que o livre mercado é mais eficiente que o governo, e menor intervenção estatal permite mais liberdade às empresas. Porém, reduzir o apoio do governo pode prejudicar as classes baixa e média. O governo corta programas sociais e subsídios, prejudicando trabalhadores públicos com demissões e reduções salariais. Essas medidas compõem o plano de terapia de choque de Millet para diminuir gastos governamentais. Apesar da perturbação a curto prazo, no pensamento de Millet, isso leva a maior bem-estar a longo prazo. Afinal, se as empresas prosperarem, haverá empregos com melhores salários e mais prosperidade. Enquanto isso, Millet também quer abolir o Banco Central argentino, dizendo que o Banco Central é uma fraude. Para ser justo, ele não é o único a criticar o Banco Central argentino. Por estar intimamente ligado ao governo na Argentina, facilitou a impressão de dinheiro que causou hiperinflação e arruinou o país. Porém, a maioria dos economistas defende que é preferível ter um banco central independente a não ter nenhum. Segundo a teoria econômica moderna, os bancos centrais são essenciais para a estabilização da economia. Isso é feito através de um monopólio na impressão de dinheiro e nas taxas de juros. O Banco Central cria dinheiro do nada e decide as taxas de juros a serem pagas sobre esse dinheiro. Quando a economia está ruim, o Banco Central imprime muito dinheiro a juros baixos e quando a economia vai bem, faz o oposto. Mas Millet rejeita essas ideias, alegando que o Banco Central distorce o mercado, prejudica o crescimento econômico e causa altas e baixas. Ele também acredita que os bancos centrais incentivam altos gastos do governo, pois há essencialmente um suprimento ilimitado de dinheiro vindo deles. Ao imprimir dinheiro, os bancos centrais tributam indiretamente o público, pois gera inflação, que corrói o poder de compra. Abolir o Banco Central é radical, mas não é a ideia mais radical de Millet. Ele também defende a dolarização da economia argentina. Ele quer aceitar o dólar e outras moedas globais como moeda legal. Isso difere do plano de vincular o peso ao dólar, algo já tentado antes e que falhou miseravelmente, segundo a maioria dos economistas. Millet disse que vamos permitir que as moedas comecem a competir. Ele também acrescentou que, em algum momento, haverá tantos dólares na economia que talvez um dia possamos fechar o Banco Central. E nesse dia, se eu ainda estiver no governo, não duvido que o fecharei. Isso porque o Banco Central só controla o peso e não tem poder em uma economia dominada pelo dólar. A Argentina não seria o primeiro país latino-americano a adotar o dólar americano, já que Equador, El Salvador e Panamá fizeram o mesmo. Geralmente, o dólar americano tornou esses países mais estáveis. Algumas pessoas são contra essa ideia, pois retira a soberania da Argentina sobre sua política econômica. O dólar americano é feito nos Estados Unidos e a Argentina não tem voz sobre sua oferta. Isso implica que o governo ou o Banco Central não podem socorrer a economia em crises, apesar de Millet não julgar isso necessário. Apesar do presidente argentino ser um economista de coração, ele também tem visões políticas bastante polêmicas. Ele é muito crítico da esquerda, sendo frequentemente rotulado como um político de extrema-direita. Millet acredita que pessoas de esquerda são terríveis e que o socialismo é um sistema assassino que só gera miséria. Dizer isso sobre o comunismo é geralmente aceito, mas sobre o socialismo é radical, alinhando-se com a direita. Millet também afirmou que a mudança climática é uma mentira socialista e que a ideologia de gênero é marxismo cultural. Essas coisas atraíram muitas críticas da mídia e dos oponentes de Millet, já que ele foi chamado de El Loco ou o Louco.
Mas o ódio de Milei pelo governo e pela elite de esquerda era incrivelmente popular na Argentina. Afinal, imagine só como é viver em um país que está em declínio por décadas e décadas sem fim. Muitos argentinos de classe baixa e média simplesmente ignoram a mídia e os políticos de esquerda. Eles simplesmente querem mudança. Agora, um ano após o início da presidência de Milei, finalmente podemos julgar seu desempenho. Politicamente, há opiniões muito distintas sobre suas ações. O presidente da Argentina tem muito em comum com o novo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Milei se retirou recentemente da Organização Mundial da Saúde, citando o péssimo manejo da pandemia de coronavírus como motivo. Supostamente, Milei planeja deixar o Acordo Climático de Paris. Entretanto, o presidente argentino anunciou planos de construir uma cerca na fronteira com a Bolívia para enfrentar o narcotráfico e a imigração ilegal. Isso lembra as propostas de Trump para a fronteira com o México. No cenário internacional, Milei fortaleceu os laços da Argentina com os Estados Unidos da América, Ucrânia e Israel, enquanto cortava relações com Cuba, Nicarágua e Venezuela. Ele também propôs romper laços com a China, mas ainda não agiu sobre isso. Milei aboliu vários ministérios do governo, incluindo o Ministério das Mulheres, Gênero e Diversidade. Ele proibiu tratamentos de gênero para crianças trans, dizendo que é abuso infantil. Esta é a parte da guerra de Milei contra o wokeísmo, que ele afirma ser um câncer que deve ser extirpado. A única área em que Milei expandiu o governo foi na aplicação da lei. Ele quer dar mais espaço para o exército intervir em questões de segurança interna, para combater coisas como o tráfico de drogas. Isso é muito controverso, considerando a história do exército argentino durante a Guerra Suja. No entanto, Milei está pressionando pela reconciliação com o exército. Em um Dia Nacional de Memória, ele divulgou um vídeo detalhando como guerrilheiros de esquerda aterrorizaram o país no início dos anos 1970 e como o número de assassinatos pelo regime militar foi muito exagerado. Isso muda completamente o roteiro, porque o Dia da Memória geralmente era usado para glorificar a oposição de esquerda e condenar o exército. Essas políticas combinadas são muito controversas e divisivas. Conservadores de direita e libertários adoram Milei, mas progressistas de esquerda odeiam o que ele está fazendo. Protestos contra as políticas de Milei ocorrem principalmente na metrópole de Buenos Aires. Surpreendentemente, a aprovação de Milei não diminuiu. Apesar de uma queda inicial, Milei agora tem uma taxa de aprovação maior do que quando assumiu. Com pesquisas de novembro indicando 54%, essa taxa de aprovação é maior do que a dos dois presidentes anteriores após um ano de mandato. O motivo está relacionado à economia. Surpreendentemente, a Argentina está progredindo muito economicamente, mesmo com a redução dos gastos públicos. Milei cumpriu sua principal promessa de campanha de corrigir a economia. Ele afirmou que já está entregando um excelente governo. Na verdade, é o melhor governo da história da Argentina. Cabe a você acreditar ou não, mas os números econômicos não mentem. A Argentina saiu da recessão que começou em 2023. O futuro é promissor para a Argentina, com o Fundo Monetário Internacional projetando um crescimento do Produto Interno Bruto de 5% em 2025 e 2026. A recuperação econômica foi mais veloz que o previsto, mesmo com os cortes orçamentários de Milei. Em apenas um ano, ele reduziu os gastos do governo em aproximadamente 31%, um feito inédito na história da Argentina. Isso representa mais de 10% do Produto Interno Bruto, resultando no primeiro superávit fiscal do país em 14 anos. O corte de custos no governo foi tão eficaz que a Argentina agora pode começar a pagar suas dívidas e se tornar mais financeiramente responsável. É uma grande diferença comparada à administração anterior, que governou com déficit de 4,4% do Produto Interno Bruto em 2023. Os economistas estão perplexos, pois muitos disseram que o corte de custos foi muito radical. Até os economistas do Fundo Monetário Internacional ficaram surpresos com os resultados, que superaram as expectativas. Segundo a teoria econômica moderna, o governo deve elevar os gastos para superar uma recessão. Um corte abrupto nos gastos pode agravar a economia e causar uma recessão mais profunda. Mas a terapia de choque funcionou em grande parte, pois o setor privado se expandiu tão rapidamente que compensou a perda nos gastos do governo. A economia está se recuperando e a aprovação de Milei se mantém. Em uma entrevista ao Financial Times, Milei disse que até ele estava surpreso.
Não por seu desempenho econômico, mas por seu contínuo apoio político. Ele disse que eu tenho uma aprovação de 50% após realizar o maior programa de austeridade da nossa história. É um milagre, não é? Além disso, a taxa de inflação caiu tremendamente. Quando Millet assumiu, a hiperinflação imperava. Com 200%, a inflação ainda está alta, em 2,4% ao mês, mas é a menor taxa em 4 anos. Os argentinos comuns definitivamente notaram isso, e este longo período de dor e sofrimento. A recessão parece estar acabando, e os economistas estão novamente surpresos positivamente, pois reduzir a inflação ao sair de uma recessão é notável. Enquanto isso, Malay também está proporcionando milagres aos investidores do mercado de ações. Em 2024, a Argentina teve um dos melhores desempenhos do mercado de ações no mundo. Em pesos, o índice Mirval argentino quase triplicou em um ano. Mesmo com ajustes de inflação e desvalorização da moeda, ainda supera mercados como o dos Estados Unidos da América por ampla margem. Contudo, é provável que os funcionários das agências governamentais não apreciem as ações de Millet. Reduzir os gastos do governo implica em demissões ou cortes salariais de servidores públicos. No início de seu mandato, Millet removeu 13 agências governamentais e 30 mil funcionários federais perderam seus empregos, ou cerca de 10% da força de trabalho federal. Millet afirmou ter demitido 50 mil funcionários. O governo também não está renovando contratos, colocando muitos empregos em risco. Os servidores públicos remanescentes tiveram seus salários corroídos pela inflação e congelamento salarial. A redução do tamanho do governo afetou as taxas de desemprego, aumentando-as em um ponto percentual. Malay acredita que os demitidos do setor público serão recontratados pela iniciativa privada, pois cortes de gastos e impostos reacenderiam o crescimento econômico. Porém, os servidores enfrentarão dificuldades no curto prazo. Os pobres também foram muito afetados na Argentina. Este foi o maior ponto de crítica contra o governo de Millet. Ele congelou as pensões, cortou programas sociais, como cozinhas comunitárias, e reduziu subsídios para energia e transporte. Isso foi um choque para as famílias de baixa renda na Argentina. A taxa de pobreza já era terrível quando ele assumiu o cargo, em 42%. No primeiro semestre de 2024, isso subiu para 53%, levando 3,4 milhões de pessoas à pobreza. Especialistas e jornalistas criticaram o presidente argentino, alegando que ele está traindo os pobres. Houve protestos violentos em Buenos Aires contra as decisões econômicas do governo, mas isso já está se acalmando. As taxas de pobreza estão caindo a um ritmo sem precedentes. Na segunda metade de 2024, a taxa de pobreza caiu 37% segundo estimativas privadas, menor do que quando Milei assumiu o cargo, significando que mais de 7 milhões saíram da pobreza em 6 meses. Recentemente, o presidente afirmou que há 20 pontos percentuais desde que assumiu o cargo, o que significa que cerca de 9 milhões de pessoas saíram da pobreza. Isso se deve principalmente ao governo estar gastando menos, o que desacelerou a inflação e estabilizou o poder de compra. O setor privado também está crescendo sob Millet, permitindo que as pessoas trabalhem para sair da pobreza. No discurso de Ano Novo, o presidente afirmou que a menor corrupção e maior eficiência do governo resultaram em apoio social, entregue de forma mais eficaz. Administrações anteriores tiveram muito desperdício governamental, e reduzir gastos nem sempre significa menos apoio aos pobres. A agenda econômica de Millet não era apenas sobre cortar gastos do governo, no entanto. Também se concentrou em aumentar a liberdade econômica ao reduzir a burocracia do governo, tendo sucesso nesta área. Em um discurso, o presidente afirmou que a administração cortou mais de 900 regulamentos, uma média de 3 por dia. O corte de regulamentos no mercado imobiliário trouxe resultados muito positivos. Após o governo parar de intervir no mercado de aluguel, 170%, e os preços ajustados pela inflação, 40%, este é um exemplo de que menos intervenção do governo resulta em maior prosperidade econômica. Evidentemente, isso também traz riscos, já que as regulamentações têm um propósito. Elas são projetadas para proteger os consumidores ou manter o Estado de Direito. Porém, em muitos países, não há mecanismo para remover regulamentações ineficazes ou desatualizadas, causando um enorme acúmulo de burocracia excessiva. Nos Estados Unidos da América,
Problemas similares ocorrem, com o número de páginas no registro federal chegando perto de 200 mil. Milley ofereceu seu apoio a Donald Trump e Elon Musk nos Estados Unidos da América, pois eles estão procurando cortar toda essa burocracia com o Departamento de Eficiência Governamental. Donald Trump respeita o presidente argentino, sendo um dos poucos líderes estrangeiros convidados para sua posse. Quanto à tributação, outro aspecto da liberdade econômica, Milley está progredindo menos. Apesar da redução nos impostos de exportação, houve um leve aumento nos impostos sobre a renda. Ele quer ser fiscalmente responsável, e é difícil reduzir impostos ao sair de um déficit governamental. Milley prometeu iniciar cortes de impostos em 2025, beneficiando consumidores e o setor privado. Ele planeja reformar o sistema tributário para simplificá-lo significativamente. Ele deseja manter apenas 6 tipos de impostos, eliminando efetivamente 90% dos impostos existentes. Isso facilitaria os negócios na Argentina e reduziria a burocracia. Apesar das ideias radicais, Milley ainda não cumpriu todas as promessas. Por exemplo, ele não aboliu o Banco Central, nem dolarizou a economia. Isso desestabilizaria demais a economia, fazendo Milley perder o apoio e provavelmente ser deposto. O corte nos gastos do governo já foi um grande passo que trouxe dificuldades temporárias. Alguns anarcocapitalistas ficaram desapontados com Milley por não ter ido all in logo ao assumir o cargo. O presidente respondeu que todos somos libertários liberais, não tolos liberais. Mas ele não abandonou seus planos. Muito ainda vai mudar nos próximos 3 anos, porque apenas 1/4 das reformas são implementadas, de acordo com Milley. Isso pode levar a ainda mais sucesso econômico, mas os planos radicais do presidente também podem desmoronar à medida que se tornam mais extremos. De acordo com o próprio Milley, a diferença entre um louco e um gênio é o sucesso. Este homem pode entrar para os livros de história como El Loco ou como o homem que salvou a Argentina de sua longa decadência.